luz e paz. Nós vamos dar início ao nosso trabalho sobre o Evangelho, capítulo 1, não vim destruir a lei, especificamente as 3 revelações. Nesta época em que nós estamos vivendo, nestes mais de 100 dias desta pandemia da Covid-19, muitos irmãos nossos buscam um conforto, um conselho, uma segurança, e sempre se encontra, quando nós já estamos despertos para a lei, a segurança, o conselho e o roteiro no Evangelho, segundo o Espiritismo. Este livro, desde 1864, ele é exatamente Jesus conosco todos os dias, em todos os locais onde nós nos encontramos. Mas nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus e a Jesus, porque nesta encarnação nós temos a chance de conhecermos a doutrina espírita, que através dos livros da codificação nos ajudam a fazer uma vida melhor vivida, porque mais consciente, e também porque nós vamos, no nosso cotidiano, aprendendo a valorizar cada manhã no corpo físico, cada momento de refeição, cada momento em que estamos com os nossos afetos, ou mesmo com aqueles aos quais nós ainda não conseguimos conquistar. Porque sem o outro, nós não teremos condições de evoluir, de poder ralar as nossas imperfeições. Por isso, Pai amantíssimo, por isso, Jesus amigo, nós agradecemos por todos aqueles com os quais nós podemos dividir a nossa vida e por todas as nossas dificuldades, pois que são elas que alavancam o nosso progresso, nos empurrando para frente, para que possamos melhormente aproveitarmos a encarnação. Então, em teu nome, em nome do Mestre, em nome de Bezerra de Menezes, nós iniciamos o nosso trabalho sobre o capítulo 1º do Evangelho. Muito obrigada. Então, nestes momentos mais difíceis que estamos passando na transição planetária, com a presença deste vírus no mundo inteiro, muitas vezes, como nós falamos inicialmente, nós precisamos buscar um apoio, buscar um auxílio. E quando antes
desta pandemia, nossos irmãos se dirigiam a esta casa para obter uma orientação mediúnica espiritual. Praticamente sempre era sugerido um livro para a sua leitura e a sua reflexão na busca da solução do problema de cada um. E, na maioria das vezes, o livro indicado era o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho corporifica a palavra imperecível do excelso enviado, é ele mesmo de retorno. A Boa Nova é o roteiro e a mensagem espírita, o consolo. Palavras de Viana de Carvalho, no livro Crestomacia da Imortalidade, o capítulo 12. Então, muitas vezes este roteiro, ele é dado, mas porque não refletido, não meditado e não bem conhecido, ele não é realizado. Então, a mensagem não traz o consolo. Por isso que nós precisamos conhecer de mais perto a codificação da doutrina espírita, iniciada com a publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, quando trouxe ao mundo dos homens não só ensinamentos esclarecedores e consoladores, prometidos por Jesus, mas também outra visão das bem-aventuranças que passam a ser observadas sob o prisma da pluralidade das existências. Com as luzes que projeta sobre a alma humana, o Evangelho resolve todos os problemas do ser, do destino e da dor. Dirigido à criança, toma no presente as mãos do homem futuro e prepara-o para as lides da imortalidade triunfante. O Espiritismo e educação são partes essenciais de um mesmo todo na sementeira do amor integral. Então, a evangelização para a criança, para o adolescente, ela vem ajudar o futuro da humanidade, porque desde pequenininho, aquela criança vai ouvindo, ela vai pensando, e este pensar deverá acontecer nas suas atitudes, de ser um adulto mais fraterno, mais sincero e verdadeiro. No Evangelho segundo o Espiritismo, estudam-se as principais bem-aventuranças em diversos capítulos, sempre relacionadas ao processo reencarnatório. As desigualdades humanas não decorrem de obras do acaso ou de caprichos de Deus. Com as luzes que projeta sobre a alma, humana, resolve todos os problemas do ser, do destino e da dor. São palavras de Lins de Vasconcelos, no capítulo 8, do livro Crestomacia da Imortalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo,
estudam-se, como nós dissemos antes, as principais bem-aventuranças. Em diversos capítulos, sempre relacionadas ao processo reencarnatório. As desigualdades humanas não decorrem de obras do acaso ou de caprichos de Deus, mas da ação diferenciada das almas imortais ao longo de suas vidas sucessivas. Entendendo que ensinar a pensar é uma parte muito importante da educação de qualquer pessoa. Não serve apenas saber que algo está acontecendo. É até mesmo mais importante saber o motivo, como, quando e etc. Tudo isso só é possível através do ensinamento do pensar, para que cada indivíduo possa desenvolver seu próprio raciocínio, interpretação e modelo de compreensão. O mais importante para o homem é compreender por si mesmo que as causas das aflições encontram-se nesta vida ou em vidas anteriores. As aflições são ofensas à lei natural. Em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. E sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Para o Espírito Emmanuel, o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus. E nós encontramos este pensamento no livro Seara dos Médiuns, capítulo 3, através da psicografia de Chico Xavier. Ainda ele que diz, é, portanto, mensagem de salvação, nunca de tormento. Ainda, através de Chico, Emmanuel, no livro Renúncia, no capítulo 3. Nunca o Evangelho é tormento. Ele é sempre uma mensagem de salvação. É sempre uma mensagem de luz. É sempre uma mensagem de um caminho a ser seguido com coragem, com bom ânimo, com serenidade e com fé. O Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho a fazer para melhorar-me. Diz-nos Chico Xavier, no livro Entender Conversando. Aqui nós vemos uma foto do espírito Miramês. E é no livro alguns ângulos dos ensinos do mestre através de João Nunes Maia, que Miramês nos diz: ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um bom pedaço de bolo sem fome, perdendo o seu verdadeiro sabor. Importa que o conheçamos em espírito e verdade, para o nosso próprio bem.
Muitas vezes nós lemos o Evangelho quase que por obrigação, porque veio numa orientação, nos foi sugerido, e a gente não reflete, a gente não medita, a gente não pensa naquela mensagem de socorro fraterno que nós estamos recebendo. Então, chegamos ao título Não Vim Destruir a Lei, do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tratando especificamente das 3 revelações. A humanidade recebeu no decorrer da história 3 revelações divinas. Os ensinamentos de Moisés, os do Cristo e do Espiritismo, das quais apresentamos uma síntese destas revelações. Cada uma das 3 revelações divinas é contemporânea ao adiantamento dos espíritos encarnados da época em que vieram. Nenhuma delas veio trazendo uma mensagem em que a humanidade daquela época ainda não estava pronta. A maturidade dos espíritos vai se fazendo ao longo do tempo. Então, estas revelações chegaram na hora certa para cada uma das épocas em que elas foram acontecendo. Foi ensinado às sociedades de cada tempo apenas o que era possível compreender. Do ponto de vista geral, revelação vem de um verbo latino, mais velar, que quer dizer tirar o véu, pôr a nu, figuradamente, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou escondida. E de uma forma mais geral ainda, qualquer ideia nova que nos ponha a par daquilo que não sabemos. O caráter de qualquer revelação deve ser a verdade. Do ponto de vista religioso, a revelação diz respeito mais particularmente às coisas espirituais que o homem não pôde descobrir por meio dos seus próprios sentidos, sendo que o conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, profetas, messias ou missionários. Do ponto de vista científico, investigações da ciência que nos fazem conhecer fenômenos e leis da natureza que antes desconhecíamos. Aqui nós vemos a figura de Moisés, que trouxe ao povo hebreu a primeira das 3 revelações divinas, os 10 mandamentos. Libertou o seu povo da escravidão que sofria pelos egípcios, e lhes concedeu leis, as quais puderam controlar socialmente a primitividade ainda existente nestes povos. Era uma maneira de fazer com que aquele povo gradualmente
fosse disciplinado. Por isso, Moisés criou leis rigorosas, necessárias para a organização social, política e religiosa da nação judaica, que então se formava a partir de um povo que havia vivido por cerca de 300 anos, sob a influência dos egípcios, politeístas, incultos e supersticiosos, que praticavam largamente a magia e a necromancia. Nesta primeira revelação de Moisés, há duas partes distintas: a lei de Deus, recebida mediunicamente no Monte Sinai, e a lei civilo-disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. Para imprimir autoridade às suas leis, Moisés atribuiu-lhes origem divina. A autoridade do homem precisa apoiar-se na autoridade de Deus para ser respeitada. Olho por olho, dente por dente. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. São algumas das leis civis ou disciplinares de Moisés, ainda bem conhecidas pela humanidade. Nós ainda, apesar de Jesus já estar conosco há mais de 2000 anos, e o seu evangelho, muitos irmãos nossos ainda seguiam pelo olho por olho, dente por dente. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Então, são comportamentos, são ideias que precisam ser gradualmente tiradas da mente e do coração para que a fraternidade possa acontecer entre as sociedades, entre os povos. Essa revelação pode, porém, fundamentar as leis básicas para iniciar a caminhada moral, como, por exemplo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ou não mateis. Eram regras sociais que controlavam a primitividade do povo a épocas, seja hebreu ou pagão, que as quisesse seguir. Absorvido o fundamento da moral divina, assim como o básico da ordem social, seguiram-se as demais revelações. Depois de Moisés, e antes do aparecimento de Jesus na Galileia, surgiu a palavra dos profetas por todos os cantos da Palestina. As profecias anunciavam a chegada do Messias, Salvador do mundo. Cerca de 1500 anos mais tarde, Cristo seria a segunda das 3 revelações divinas. Dessa vez, as revelações puderam ir além dos controles impulsivos e primitivos, pois falavam de algo a mais. Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 21, eles nos trazem informações de que, naquela época, prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza.
O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. A mulher aviltada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questúnculas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos a penosa servidão, anotados como animais. Os pais podiam vender os filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral. Rara a festividade do povo que transcorria sem vasta efusão de sangue humana, como um impositivo natural dos costumes. Com Jesus, entretanto, começa uma nova era para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço aos semelhantes. Então, a segunda revelação, Jesus, nós encontramos em Mateus, versículos 17 e 18, a proposta do Cristo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, vim dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Cristo trouxe à terra a lei do amor, expressa na caridade. Falava-se agora não apenas de si, mas do próximo e para o próximo, como perdão, a misericórdia, a caridade e outros temas nos quais se fundamentam o amor. Estavam formulados, então, o Velho e o Novo Testamentos, a partir da primeira e segunda revelações. O caminho, entretanto, ainda seria longo e tortuoso. Por muitos séculos, as sociedades tiveram um aprisionamento cultural que não lhes permitiu a expansão das ideias. Porém, com Jesus, houve um despertamento para a transformação do homem e da sociedade. Jesus chama Deus de Pai, totalmente diferente do Deus de Moisés, vingativo e impiedoso. O Deus de Jesus
é clemente, soberanamente justo e bom. Jesus acrescenta a revelação de Moisés, a vida futura, o amor ao inimigo e a necessidade do perdão, e dá, como condição única de salvação, amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. E então nós chegamos na terceira revelação divina, o Espiritismo. E aqui nós colocamos o ramo de parreira, que é o emblema do trabalho do Criador, que foi desenhado pela falange dos espíritos que trabalharam e que ajudaram Kardec na codificação. As manifestações dos espíritos com os encarnados são de todos os tempos e de todos os países. A principal função do Espiritismo está adstrita à grande obra de educação e de consolação no plano da transformação de cada qual com o divino modelo. É, portanto, impossível fixar uma data para as primeiras aparições de uma força inteligente exterior, de maior ou menor elevação, influindo nas relações humanas. Esses fenômenos espíritas, porém, foram sempre esporádicos, mal interpretados, e a partir de um determinado momento, causadores de perseguições religiosas. Foi somente em meados do século XIX que as manifestações espíritas se tornaram ostensivas, sistemáticas, públicas e repetidas, abalando os incrédulos, acordando consciências e tomando o aspecto de uma invasão organizada. O fato, porém, é que o Espiritismo como doutrina surgiu no mundo a 18 de abril de 1857, data em que apareceram nas livrarias de Paris os primeiros volumes de O Livro dos Espíritos. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. A terceira revelação tem uma particularidade. Não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. O Espiritismo é a terceira das grandes revelações, ao mesmo tempo em que o Consolador prometido por Jesus. Eis alguns pontos que confirmam
esta afirmativa. Primeiro, o fato de o homem poder comunicar-se com os espíritos traz consequência da mais alta gravidade. É um mundo novo que nos é revelado e é o mais importante de todos os mundos, porque todos os homens, sem exceção, terão de voltar a ele. 2. O conhecimento de tal fato causa profunda modificação nos hábitos e no caráter das pessoas, influindo sobre as relações sociais. Sim, porque se ora nós estamos encarnados, um dia, como ser vivo, todos deixaremos este mundo. Iremos para a erraticidade. E lá nos defrontaremos com aquilo que nós mesmos fizemos em nossa última encarnação. E então, nós teremos a chance de poder nos modificar para nos melhorar a partir de uma próxima encarnação. Então, este outro mundo novo que nos foi revelado é o verdadeiro mundo ao qual nós pertencemos, porque estamos encarnados para evoluirmos, tendo a chance de estar com as pessoas que são os nossos reais professores, para que nós possamos realmente fazer a nossa evolução. 3. Essa revolução no conhecimento deste mundo novo não se limita a um só povo, atingindo todas as classes, nacionalidades, cultos e etc. Confirma, explica e desenvolve o que o Cristo disse e fez. Não mais uma ideia vaga ou imprecisa da vida futura, mas uma revelação consistente do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. 4. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que se aproxima de Deus. Explica racionalmente a palavra de Jesus, deturpada por vários sistemas religiosos que lhes deram características essencialmente mundanas. Muito temos que agradecer aos filósofos e homens de ciência que se empenham no estudo sério, buscando respostas que satisfaçam a alma sedenta de saber. Valendo-se do trabalho destes pesquisadores missionários, a sociedade humana vai se inteirando de muitas questões que fazem parte da vida como um todo. Ao longo do tempo, o homem tem se empenhado em penetrar o desconhecido, tentando conhecer mais a respeito de tudo o que o cerca. Para André Luiz, caminhamos pelo universo sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, temidos e hostilizados ou amados e auxiliados
pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras, para simpatias ou repulsões fundamentais. Diz-nos André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, para que nós possamos iniciar um cuidado e uma vigilância sobre os nossos pensamentos, porque nós sabemos que são eles que chamam para nossa companhia aqueles de pensamentos semelhantes aos nossos. Aqui nós vemos a foto de Fritjof Capra, que é um cientista atual que nasceu em Viena, na Áustria. E ele nos diz que tudo passa a ser relativo, como se as pessoas pudessem estar interligadas com energias cósmicas misteriosas. Que a complexa teia de relacionamentos existentes entre diversos campos das artes e da ciência fazem com que todos estejamos juntos, e o que pode se chamar de teia da vida. A teia da vida, todas as coisas estão ligadas, como sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas o fio. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. Aqui nós vemos, nesse diagrama, esses pontos amarelos, aquele ponto vermelho e aqueles pontos azuis mais distantes. Aquele ponto vermelho sou eu, cada um de nós. Você e seus amigos unidos na mesma malha de pensamento. Os de amarelo são os mais próximos a você. Aqui nós vemos no segundo diagrama que houve uma modificação de posicionamento dos pontos amarelos e azuis provocados pelo deslocamento daquele ponto vermelho que é cada um. Então, numa subida de frequência, a tendência é você deformar a malha. Note, a malha não deforma uniformemente, pois cada pessoa vai ter maior ou menor afinidade com o novo padrão vibratório. Elas subirão, sem se dar conta, através do seu exemplo. Muitas ficarão para baixo, por incompatibilidade. O inverso também acontece. Se você descer, muitos podem acompanhá-lo. Portanto, cuidado com as suas ações
e muito cuidado com as suas amizades. Nestes 2 diagramas, nós vemos a importância da nossa vibração, a importância do nosso pensamento para direcionar o nosso caminho na encarnação. Nós estamos com as pessoas que são fundamentais para nós. São exatamente os professores que nós precisamos para evoluir. Agora, nós precisamos, sim, acima de tudo, observar a nossa frequência vibratória. Porque nós, se descermos, nós iremos prejudicar todo aquele grupo que está afim conosco. Mas se nós elevarmos a nossa frequência e tivermos um cuidado de fazê-la viver sempre na mesma frequência vibratória, nós vamos ter condições de fazer com que a nossa encarnação seja profundamente produtiva. E aqueles que estiverem conosco e sentirem a nossa influência positiva, eles também irão agregar valores nobres às suas encarnações. Porque nós lembramos das palavras de Jesus que disse: todo aquele que tiver deixado por meu nome, por isso receberá o cêntuplo e terá a vida eterna. Isso quer dizer, nós podemos estar juntos, mas necessariamente não precisamos fazer tudo da forma que os outros fazem. Cada um tem a sua compreensão da vida. Cada um tem os seus valores. Por isso é que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos para que possamos trazer para nós espíritos benfeitores, para que nós também possamos agregar valores e, com isso, fazer momentos de felicidade para cada um. Porque quando nós estamos agregando valores, nós estamos vivendo uma vida positiva. E sendo positivos, nós estamos construindo para o bem aquilo que nos foi dado a chance de modificar. O mundo em que vivemos comporta um maravilhoso acervo de informações que muito lentamente vamos consultando e posteriormente confirmando com o próprio existir. Cada indagação é uma ânsia pelo desenvolvimento e pelo desejo de conhecer os meandros da vida. Ainda brincamos de quebra-cabeça, mas as peças vão pouco a pouco se encaixando no tabuleiro da vida com mais facilidade. A humanidade está mais amadurecida e, aos poucos, vai deixando de lado os dogmas impositivos das seitas religiosas, passando para uma linha de raciocínio lógico, em busca das questões transcendentes. O caminho prenunciado por Kardec está se confirmando aos poucos, mostrando que tudo na natureza se encadeia, tudo se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sabedoria do Criador.
Aqui nós temos o suporte bibliográfico para este trabalho. E aqui nós vemos, nesta tela, a mensagem do Espírito Lázaro no Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No item de número 8, quando Lázaro nos diz: o espírito deve ser cultivado como um campo. Isto quer dizer, arroteado, trabalhado profundamente para cuidar o tipo de semente que é colocado para que viceje, dê frutos do bem, da paz, do amor e do bom ânimo. E assim, com estas reflexões acerca deste capítulo 1, não vim destruir a lei, as 3 revelações, nós temos a chance de podermos, através da educação, através do conhecimento, através da meditação, fazer com que, quem sabe esta, seja a mais bela de todas as nossas encarnações até agora vividas. E nós vamos, então, agradecendo ao Pai, ao Mestre, aos benfeitores espirituais, pelos momentos em que passamos juntos, buscando conhecer, buscando saber, para podermos fazer no cotidiano o nosso melhor. E nós dizemos: Deus de eterna bondade, ensina-nos a viver, a doar do que tenhamos sem contar o que fazemos, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos e a entender que nos dás o que julgas seja o melhor para o nosso progresso espiritual, não só para nós, mas para todos aqueles espíritos corajosos que estão reencarnando, para todos aqueles espíritos que estão desencarnando, que todos sejam abençoados em teu nome e que cada um possa colher o que plantou de uma semente boa, da produção do seu canteirinho durante a vida, de plantas sadias, úteis, dando sombra, paz e luz para todos. Muito obrigada. Que assim seja.